Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou o seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 23 de maio de 2021, Liturgia da Palavra. Batizado no mesmo Espírito, formamos um só corpo na diversidade de dons e de culturas, e somos enviados a anunciar a paz e o perdão. Hoje são duas leituras. Primeira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo
versículos 3 a 7 e 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor com um fogo abrasador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 23 de maio de 2021. O Espírito Santo foi presença constante na vida de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:18. O Espírito age na pessoa de Jesus. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então já chegou para vocês o reino de Deus. Pois bem, Jesus infunde sobre os apóstolos o mesmo Espírito que dinamizava a sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Ao soprar sobre eles, Jesus os plenifica com a força do alto, tão necessária para que exerçam sua mesma obra libertadora. O apóstolo Paulo estava convencido dessa verdade. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Timóteos 2:1-7. Em todos os tempos, os cristãos precisarão do espírito de fortaleza, que os sustente pelos caminhos do mundo. Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.